Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje dos resultados de BB Seguridade. BB Seguridade, que é uma das melhores empresas da Bolsa, hoje negociando em torno de 7 vezes lucro. Tá? Então, acho que na verdade o resumo dela é o seguinte: operacional fraco, tá? Não saiu do lugar, e o financeiro foi muito bom. Então, vamos falar aqui dos números, vamos abraçar um pouco aqui. Então, o lucro líquido ficou em 2,2 bi, tá? Subiu 11%. Dentro desses 2,2 bi, 1,7 foi de resultado operacional. Vocês podem ver que nem saiu do lugar, subiu apenas 2,2%. E meio bilhão foi de resultado financeiro, tá? Então subiu 58,5%. Esse aumento ele se dá principalmente ao aumento das taxas de juros, tá? A Selic estava negociando a 15%, ano passado estava 12, 13, então acabou fazendo uma diferença no resultado financeiro e teve também a questão da defasagem do GPM, que a gente vai ver mais tarde. Então, os prêmios retidos de seguro praticamente ficou a mesma coisa. Reservas de previdência subiram para 484 bi. Você pode ver que teve captação líquida positiva, tá? Então, teve 4 bi de captação de previdência nesse trimestre. A arrecadação de capitalização também subiu um pouco, os sorteios pagos também subiram. Então, aqui falando em números mais certinho, o lucro foi 2,22 bi, frente ao trimestre 2025, ao primeiro trimestre de 2025, 2 bi. E vocês podem ver aqui que o resultado financeiro ele representou 22,8% em relação ao lucro líquido. Ele subiu bastante frente ao primeiro trimestre de 2025. Tá? Foi de 500 milhões para 320. Em relação à parte de seguros, os prêmios emitidos, eles praticamente não saíram do lugar, até caíram um pouco. Foi de 3,9 bi, tá? A emissão dos prêmios. A gente pode ver aqui que principalmente o seguro prestamista, o seguro de vida e o seguro rural caíram bastante. Em compensação, o seguro residencial, o seguro empresarial, eles subiram. Tá? Então você acabou compensando um pouquinho com o seguro residencial e empresarial, que até que subiram bastante. A gente acredita que com a queda da taxa de juros, com o fechamento da curva de juros, a gente pode ver os prêmios voltando a subirem, tá? Ter mais prêmios emitidos, apesar do resultado financeiro deve cair com isso, a gente deve ter uma maior emissão de prêmios ao longo do tempo. A gente pode ver aqui que o lucro líquido, aqui embaixo, ele ficou praticamente a mesma coisa que o primeiro trimestre, né? 1 bilhão, 1,1 bi. Mesmo com menos prêmios emitidos, eles conseguiram compensar isso, principalmente por causa da sinistralidade, tá? A sinistralidade caiu, isso diminuiu o número de provisão e com isso eles conseguiram manter mais ou menos bem parecido no lucro líquido. Na parte de previdência, foi uma parte que foi um bom trimestre, a parte de previdência, ano passado não foi tão bom, mas esse trimestre conseguiram voltar aí. Então, em termos de contribuição, subiu, eles conseguiram 15 bi, captação líquida foram 4 bi de captação, então foi um bom número, né? Você pega aí ano passado, teve uma retirada de 1,5 bi, então esse ano eles conseguiram captar positivamente 4 bi. Reservas aumentaram para 484 e lucro gerencial ficou em 538, tá? Com o resultado financeiro ficando bem acima, tá? Principalmente pela questão da defasagem do GPM, que eu vou falar já no próximo slide. Podemos ver também o índice de eficiência aqui, 38,5%. Lembrando que o índice de eficiência, quanto menor o índice de eficiência, melhor. Tá? Isso significa o que, esse índice de eficiência? A cada 100 reais gastos, 38,5 é gasto com despesa. Tá? Então significa que o resto pode ser usado pode ser considerado como lucro ou pode ser reutilizado pela empresa. Tá? Então quanto menor o índice de eficiência, melhor. Então foi esse caso aí, eles conseguiram melhorar o índice de eficiência, consequentemente conseguiram melhorar o operacional dele. Tá, então vamos falar agora sobre a questão do GPM, só para vocês entenderem. Tá, então eu fiz um esqueminha aqui só para mostrar para vocês, tá? Por que a Brasil Prev ele tem esse resultado financeiro que é um pouquinho volátil, tá? Então você imagina que antigamente, você tinha previdências em que você garantia IGPM mais alguma coisa, IGPM mais um spread, IGPM mais 6 muitas vezes, tá? Hoje em dia não existe mais isso. São previdências bem antigas, tá? Que o Banco do Brasil tinha antigamente, tá? Só que agora não existe mais. Só que mesmo assim você tem que fazer uma provisão desses planos, tá? Então essa parte do passivo, ele tem a provisão usada do GPM, só que ele usa o GPM do mês anterior. Enquanto no ativo você tem NTNBs, mais títulos marcados a mercado, IPCA mais juros, tá?
Então ele usa o IGPM e o IPCA do mês corrente, tá? Então o que acontece? Quando o IGPM ele fica negativo, o ativo reflete a deflação corrente, né, na queda dos preços dos títulos. Já o passivo ele ainda usa o IGPM positivo do outro mês, tá? Então o custo do passivo não cai, tá? Então para o resultado financeiro você fica com essa defasagem, essa discrepância. Então, quando o GPM, eu até coloquei aqui, escrevi aqui, quando o GPM ele fica negativo, o passivo demora a cair e aí ele melhora artificialmente o resultado financeiro. Já quando o GPM ele sobe, o passivo ele demora para subir. Então, o resultado piora artificialmente, tá? Então, basicamente é isso que acontece, essa é a defasagem que a gente vê acontecendo no Brasil, na Brasil Prev e que fez a diferença no resultado financeiro. Em termos de capitalização, a empresa arrecadou 1,785 bi, as reservas elas mais ou menos se mantiveram em relação ao final do ano passado, subiram um pouquinho em relação ao final do primeiro trimestre do ano passado. O resultado financeiro aumentou devido à taxa de juros e o lucro líquido também acabou aumentando bem, tá, de 81 milhões para 54, não é um valor que é tão relevante assim frente à parte de seguros e à parte de previdência, mas, né, a parte de capitalização acabou também ajudando a manter o resultado geral, manter o resultado do 0 a 0. BB Corretora também acabou que subiu bem pouquinho, tá? Mantivemos aí a tese de que o operacional foi mais ou menos ali no 0 a 0, foi um operacional fraco esse ano. Então, a receita de corretagem ficou no 1,4 bi, praticamente 80% equivale à parte de seguros, tá, da corretagem. A margem líquida subiu um pouquinho e o lucro líquido também ficou um pouco maior, com o lucro líquido de 876 milhões. Em termos de guidance aqui, eles conseguiram as reservas de planos de previdência, PGBL e VGBL, ficaram no limite superior do guidance deles, de 11%. Já os prêmios emitidos, eles também ficou no limite, só que no limite inferior do guidance, eles já esperavam, né, que eles iam emitir menos prêmios. A gente sabe muitas vezes como que vai ser afetado, né, esse prêmio no resultado, porque muitas vezes ele vem das emissões de prêmios passados, né, de 12, 24 meses, dependendo de quando foi feito o seguro, né? Isso, muitas vezes a apropriação do resultado, a apropriação da receita, ela só começa a vir no resultado seguinte, do ano seguinte. Tá? Então, muitas vezes, se tem essa previsibilidade boa, eles conseguem acertar bem o guidance. E aí o resultado operacional veio acima do que que a gente estava prevendo, tá, de 1,3%. E agora, para finalizar, vamos falar aqui só desses resultados. Tá? Então, eu coloquei um preço aqui de BB Seguridade de 34,30, né, que era o resultado que estava agora nesse momento. Peguei aqui o número de ações de 1 bilhão 941 milhões. O payout ano passado foi de algo em torno de 96,7 e o dividendo que foi pago em março foi de 2,61. Isso dá equivalente a 7,61% de dividend yield. Se nós trabalharmos aí com um resultado nesse primeiro semestre de 2026, então o que acontece? A empresa tem um resultado num semestre e ela paga basicamente no outro semestre. Então, esse resultado de março, esse dividendo de março, ele foi referente ao resultado de terceiro trimestre de 2025 e quarto trimestre de 2025. O resultado o dividendo de primeiro trimestre de 2026 e segundo trimestre de 2026, ele provavelmente vai vir em agosto, como a empresa sempre faz. Tá? Como o primeiro trimestre já veio 2,2 bi, vamos projetar mais ou menos esse resultado. Se a gente acredita que a taxa de juros não vai descer tanto e o prêmio emitido deve ficar bem parecido com isso, eu acho que o lucro ele deve ficar próximo dos 4 bi. Considerando um payout de 95%, o dividendo deve chegar em torno de 1,96. Tá? Isso vai ser pago em agosto de 2026, depois do resultado do segundo trimestre, o que vai ser mais ou menos um dividend yield de 5,71%. Se a gente somar aqui os dois dividendos, estamos falando de um resultado, ao longo desse ano, de um dividend yield de 13,32%, referente, obviamente, ao valor de 34,30%, o que é um dividendo muito bom. Tá? Estamos falando aí de 2 dígitos. A empresa ela tem oscilado pouco, ela fica sempre mais ou menos ali entre os 33, 36, 37, tá? Então é mais ou menos a oscilação da empresa, então eu coloquei 34,3.
Não acredito que a empresa vai ter uma grande valorização, porque os resultados são bem previsíveis, o operacional dela gera essa previsibilidade. Então, o seu ganho, ele deve vir um pouco, pode ter vir um ganho um pouco sobre o ganho de capital, se você conseguir comprar ela num preço bom, num preço ali, talvez abaixo ali dos 33, 32, começa a ficar bem interessante, tá? Mas se você não está muito preocupado com o ganho de capital e você está querendo pegar um bom dividendo, né, do semestre, então está pagando ali próximo dos 13,32% se você comprou a empresa por volta desse preço, tá, ao longo do ano. E aí, para os resultados de terceiro trimestre de 2026 e quatro meses de 2026, só deve vir lá para março de 2027, tá, o dividendo. Tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês. Sem dúvida, uma empresa muito boa, muito reloginho. Ela entrega realmente muito bem. Provavelmente com a taxa de juros da Selic a gente vai ver um aumento dos prêmios e isso pode tender a compensar, né, o resultado com isso. O operacional pode começar a melhorar e o financeiro cair um pouco, mas de modo geral a empresa, a BB Seguridade, ela tem feito um bom trabalho nos últimos anos, está num preço ali de em torno de 7 vezes lucro, então não é nada absurdamente caro e você tem uma previsibilidade. Não é uma empresa que vai subir muito, mas também uma empresa que sempre fica por ali. E é isso, tá bom? Tire sua própria conclusão em relação a ela. Eu só queria te mostrar alguns números aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Valeu.